Boa noite a todos, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Queremos iniciar o nosso culto cantando o hino Como Eu Amo o Teu Templo para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Como eu amo o Teu templo, como é bom vir aqui. Com alegria eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto. Hoje, o calendário da Igreja Cristã marca neste final de semana o 4º domingo na Quaresma, onde nós refletimos o período da Quaresma com mais intensidade nos sofrimentos de Cristo para ser o nosso Salvador. E queremos saudar a todos com as palavras finais do Salmo de hoje. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele, a Deus. Como é bom podermos nos reunir para cantarmos com alegria tudo o que o Senhor tem feito por nós. Queremos iniciar este nosso momento de culto, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais cometemos por pensamentos, palavras e ações. Tantas coisas ruins, Senhor, fizemos contra a Tua vontade, contra a Tua palavra. Tantas coisas que Te desagradam, que vão contra a Tua vontade, a Tua lei. Sabemos, Senhor, que nós merecemos a Tua condenação, pois nós pecamos. Mas também confiamos no Teu amor. Tu és um Deus amoroso e enviou o Teu Filho Jesus para sofrer em nosso lugar, para entregar o Seu corpo e derramar o Seu sangue inocentes para a remissão dos nossos pecados. Por isso, Senhor, confiantes no amor de Cristo, confiantes nos méritos de Cristo e não em nossas ações e nossos méritos, nós Te pedimos, tem compaixão de nós. Dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é esta vossa sincera confissão. Todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados? Confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo de número 32. Salmo de número 32, o qual nós fazemos a leitura de forma alternada, com a divisão ao meio dos versículos, conforme a projeção. Salmo de número 32,
e após nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus. E as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto, rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, tuas misericórdias são novas a cada manhã, e apesar de merecermos somente punição, nos recebes como teus filhos e atendes todas as nossas necessidades, do corpo e da alma. Concede que reconheçamos de coração a tua bondade misericordiosa, dando graças por todos os teus benefícios e servindo-te de boa vontade. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Neste momento, nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículos 1 a 6. Isaías, capítulo 12, versículos 1 a 6, onde encontramos assim registrado. Naquele dia todos cantarão assim: eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção: louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que Ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas.
que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 a 21, onde encontramos assim registrado: Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isto. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a congregação a cantarmos o hino Eis na cruz por nós pregado. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Evangelho para o culto de hoje, qual nós encontramos registrado no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3, depois do 11 ao 32. Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3, depois do 11 ao 32, onde encontramos assim registrado. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos.
Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Congregação pode assentar-se. Nós iremos cantar o hino Em Jesus Amigo Temos, e durante o cantar deste hino, as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Marisete. Em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, ouça paz consolação, leva o coração ferido, a Deus em oração. Andas aqui carregado, tem cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal-estar. Busca o teu melhor amigo, fala que sem oração ele encontra na vida, repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou, quando para ter consigo os culpados de uma noite, veio com seu sangue puro nos pecados nos lavar, mas na terra e no futuro eterna vai nos dar.
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas palavras do profeta Isaías, capítulo 12, versículos 1 a 6, destacando o versículo 2 que diz: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo. Pois o Senhor me dá força e poder, Ele é o meu Salvador. Amém. Estimados de Cristo Jesus, todos nós conhecemos aquela frase que traz para nós um dos conceitos mais básicos da física. Toda ação tem uma reação. E quando nós olhamos esta expressão, nós vemos que ela se aplica não só ao estudo da física nos colégios, mas também se aplica a todo o momento da nossa vida. Pois muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós reagimos a alguma ação em nossa vida. Por isso é interessante nós observarmos as nossas reações frente a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E então nós vamos olhar, vamos entender, vamos até refletir sobre por que nós tomamos determinadas atitudes. Poderíamos falar sobre todos os momentos da nossa vida. Atitude de pais para com filhos, atitude de filhos para com pais, atitude de marido com esposa, de esposa com marido, pastor com congregado, congregado com pastor, dentro da sociedade, em todos os momentos. Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é a reação às ações de Deus em nossa vida. E no texto de Isaías, capítulo 12, nós temos uma canção maravilhosa de louvor. Vou ler novamente este texto. Ele diz assim: naquele dia todos cantarão assim: eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia todos cantarão esta canção: louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus, digam a todos os povos o que Ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. A Bíblia de Estudo da Reforma, ela aplica este texto com a seguinte mensagem: o povo do Senhor canta pela salvação, proclamando os feitos de Deus pelo seu povo. E agora vem uma coisa extremamente importante. Aqueles que conhecem a palavra são obrigados a proclamar a obra salvadora do Senhor e são benditos por fazê-lo. O Senhor nos dá forças para levar este cântico às nações e testificar o que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que são perdoados, aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador, são obrigados a proclamar a obra salvadora. Mas esta obrigação não é aquela obrigação que, se não fizermos, nós vamos sofrer um castigo. A obrigação a qual este texto nos fala é porque, se nós que conhecemos Cristo,
Se nós que confiamos em Jesus, se nós que confessamos os nossos pecados, confiando na morte de Cristo na cruz, não proclamarmos esta palavra àqueles que estão ao nosso redor, nós somos hipócritas. Nós não amamos quem está ao nosso redor. Porque esta é a maior e melhor mensagem que existe para nós testemunharmos. Porque esta mensagem é a que conduz para o céu. É a mensagem que nos abre as portas do céu e nos dá a certeza de que nós iremos estar com Cristo no paraíso celeste após a nossa morte ou ainda no dia do juízo final. São obrigados a proclamar a palavra do Senhor. Nós temos que reagir à ação de Deus em nossa vida. Essa é a reação que Deus espera de nós. Podemos lembrar uma outra figura que Cristo utiliza, que é, Ele é a videira e nós somos os ramos. E nós sabemos que o ramo da videira, ele produz frutos, produz uvas. E então Deus espera que por nós estarmos apegados a Ele, sermos seus ramos na videira, nós também produzamos frutos da nossa videira, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Nós somos obrigados a produzir estes frutos, porque esta é a nossa reação à ação de Deus. Nós temos que compartilhar esta mensagem de toda e qualquer maneira que conseguirmos. Talvez não precisamos sair com um megafone por aí, falando de Cristo, da sua morte, e dentro dos nossos lares nós não falarmos, não vivermos a nossa fé. Não adianta nada proclamarmos nos quatro cantos do mundo a palavra do Senhor, mas não vivermos ela, o amor de Deus com a nossa família. Por isso nós devemos ser impulsionados a proclamar a obra do Senhor, começando dentro do nosso lar, com as pessoas que estão entre nós, perdoando e pedindo perdão, buscando estarmos em união com Ele. E hoje nós fomos brindados com o Evangelho que fala do filho pródigo, o filho perdido, aquele que pediu a sua parte da herança, que era ainda o mais novo, e ainda quis ir para uma terra distante. E lá gastou tudo o que tinha, com prazeres mundanos, sendo o amigo de todos que chegavam perto porque tinha dinheiro. E então, quando acabou o seu dinheiro, veio uma grande fome lá na região onde ele estava, e ele não tinha mais dinheiro. E ele, passando necessidade, foi pedir um emprego. E ao dar emprego para ele, ele recebeu o emprego de tratador de porcos. Tinha que dar comida, lavagem para os porcos. E tamanha era a fome dele, que ele salivava. Ele sentia fome pela comida dos porcos que ele alimentava. E então ele lembrou da casa do seu pai. Ele não tinha mais direito nenhum de voltar para lá, pois ele já havia pedido a sua herança. O pai havia repartido a herança entre os dois filhos, e o mais novo havia levado a parte dele, e o que sobrou era do mais velho. Mas ao voltar para casa, o pai o recebe de braços abertos. Um detalhe do texto bíblico, o pai nem espera ele chegar, mas vai correndo ao seu encontro, e então já o trata como seu filho. E uma das partes mais importantes que nós temos nesse texto, é quando o filho mais velho, ele vê aquela festa acontecendo. Ele fica indignado, pois aquele irmão havia gastado tudo que tinha. E quando ele voltou para casa, o pai o acolheu. E então ele diz, mas por que fizeste essa festa? Ele gastou tudo. Eu não vou me alegrar com isso. Mas o pai diz para ele, era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Quantas coisas maravilhosas
Deus tem feito em nossa vida. Quantas vezes nós nos perdemos, deixando a nossa comunhão com Deus de lado, deixando a nossa comunhão entre irmãos de lado, para fazermos outras coisas, que às vezes são contra a palavra do Senhor. Nós conhecemos muito bem os mandamentos de Deus, talvez poderíamos recitá-los de cor, e ainda com a explicação do reformador da igreja, Martinho Lutero. E também, mesmo sabendo tudo isso de cor, quantas e quantas vezes não transgredimos estes mandamentos? E quando Deus nos confronta com a sua lei, Ele nos mostra o seu pecado, nós temos que agir como o salmista Davi. No salmo de hoje registrado, nós temos que confessar os nossos pecados, confiar nele, para recebermos o seu perdão, para nós sermos achados de novo, pois enquanto na vida em pecado e sem arrependimento, estamos perdidos. Mas quando nós somos achados pelo Evangelho, confessamos os nossos pecados, desfrutamos do perdão de Deus, o abraço que Deus vem nos dar com a sua palavra, como o pai da parábola do filho pródigo, nós então podemos agir como o profeta Isaías, ele conclama: eu te louvo, ó Senhor, tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Veja só que palavras maravilhosas para nós. Olharmos qual deve ser a nossa reação à ação de Deus para conosco. A ira de Deus contra nós foi aplacada na cruz do Calvário, quando Jesus carregou todos os nossos pecados e morreu para ser o nosso Salvador. Ali acabou a ira de Deus para nós. Ali os nossos pecados foram perdoados, mesmo que nós mereçamos a condenação eterna. Voltamos à parábola do filho pródigo. O filho não merecia ser recebido de braços abertos pela atitude que ele teve, mas o pai o recebeu. Coisa maravilhosa é o amor de Deus para conosco. Pois quando cremos em Cristo, Deus nos olha revestidos de Jesus, revestidos do seu sacrifício na cruz, o seu sangue limpando o nosso coração, o seu sangue purificando a nossa vida, as nossas vestes espirituais, nos apresentando mais limpos do que a roupa mais branca. E não precisamos do sabão em pó para isso. É o sangue de Cristo que nos purifica. É o sangue de Cristo que nos perdoa. E Deus vem a nos consolar. Deus vem a nos abençoar com o seu amor. Por isso as palavras do profeta Isaías, elas são extremamente importantes. O profeta está falando aqui para o rei Acás, e então estas palavras se tornam importantes para cada um de nós, independentemente da situação em que nós vivemos. Vejam ainda o que no versículo 4 o profeta diz: naquele dia todos cantarão esta canção, louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que Ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Na Bíblia, Revista Atualizada, na tradução de Almeida, esse gritem pedindo a ajuda de Deus é traduzido por invocai o seu nome. E aqui então mostra que nós devemos adorar e orar somente a Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é Ele quem nos conduz à salvação, é Ele quem nos salva, é Ele que é
o Deus verdadeiro. Louvar a Deus, gritar, invocar, pedindo a ajuda de Deus, pois somente Ele pode nos ajudar. Dizer a todos os povos o que Deus tem feito. E aqui vem uma coisa importante para nós. O que Deus tem feito para cada um de nós? Qual é a ação de Deus na nossa vida? Semana passada comemoramos 32 anos de fundação da nossa congregação. Quantas coisas Deus operou para cada um de nós nessa história da igreja? Há uns mais, outros menos, dependendo de quanto tempo estão aqui, dependendo de quantas situações difíceis passaram por aqui, quantas alegrias, mas uma coisa é certa: Deus operou maravilhas em nossa vida, através desta congregação, através de outras congregações, através da sua palavra. Como é bom nós reconhecermos tudo que Deus tem feito por nós. Hoje nós já fomos abençoados grandemente por Deus, que nós pudemos confessar os nossos pecados e receber o perdão. Nós podemos tirar uns minutinhos do nosso dia para cantar: como eu amo o teu templo. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor. Eis na cruz por nós pregado. Quantos hinos que testemunham o que Deus fez, faz e fará em nossa vida, nós cantamos, dando sempre o testemunho de que Ele é o nosso Senhor e que nós temos que anunciar a sua grandeza. Não os nossos desejos, não as nossas vontades, não o que nós esperamos fazer, mas a grandeza de Deus. E Deus, no alto da sua grandeza, em Cristo se humilhou para ser o nosso Salvador. Cristo se humilha para carregar os nossos pecados. Ele assume a forma humana, com as nossas limitações. No seu estado de humilhação, Cristo, Ele nem sempre usa seus atributos divinos. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus chorou. Tantas coisas que Jesus passou por nós. Nos últimos momentos da sua vida, antes da sua crucificação, Jesus foi chicoteado, foi rejeitado, levou cusparadas na sua cara, teve que carregar uma cruz pesada. Ele sofreu coisas que nós talvez nunca iremos sofrer 1/10 da nossa parte, o que Cristo sofreu naquele dia, que não foi um dia fatídico, não foi um dia de tristeza, mas foi o dia da vitória de Deus. Foi o dia em que Deus perdoou todos os nossos pecados. Quando nós lembramos da Sexta-feira Santa, mesmo que aponte para a morte de Jesus e todo o sofrimento, nós temos que nos alegrar. Nós temos que cantar: que maravilha Deus fez por nós. Jesus fez isto porque Ele é o nosso Salvador. Jesus fez isso para nos salvar, para nos perdoar. Como nós vamos reagir a essa ação? Talvez esta é a grande pergunta que deve permear toda a nossa vida. Desde o momento em que somos batizados, como criancinhas, até o momento em que estivermos ali nos últimos suspiros da nossa vida. Como eu vou reagir à ação de Deus em minha vida? A me perdoar, a me consolar, a me abraçar, mesmo eu não merecendo o abraço de Deus. Por isso, queridos de Cristo Jesus, aqueles que conhecem a palavra são obrigados
a proclamar a obra salvadora do Senhor e são benditos por fazê-lo. São benditos porque esta obra conduz à vida eterna. Se nós não proclamarmos a obra de Cristo que transformou a nossa vida, outras pessoas não irão serem transformadas. O profeta Ezequiel foi chamado para ser um atalaia, um vigia do povo de Israel, e ele deveria confrontar o seu povo de Israel, o povo de Deus, com o seu pecado. E houve a seguinte afirmação da parte de Deus: se você confrontar o pecador e ele se arrepender ou não se arrepender, você fez o seu papel. Agora, se você não confrontar o pecador e ele não se arrepender, estará nas tuas mãos, pois você tinha a obrigação de alertá-lo. Quando nós proclamamos a obra salvadora do Senhor, nós somos benditos por fazê-lo. Não merecemos nada de mais ou a mais da parte de Deus. Nós apenas compartilhamos o que nós temos de mais importante na nossa vida: a salvação, o perdão, algo que tira a nossa culpa e que nos motiva a estarmos, a viver, a proclamar sempre o Senhor como nosso Salvador. Concluo com o versículo 5 do texto bíblico: cantem hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas, que o mundo inteiro saiba disso. Talvez poderíamos pensar: quero ajudar na proclamação do Evangelho na África. O que será que eu posso fazer? Será que nós proclamamos o Evangelho na nossa rua? Será que nós falamos para os nossos familiares e amigos? Será que nós utilizamos as ferramentas que Deus nos abençoou para proclamarmos o Evangelho em nossos grupos de família e de amigos? Que o mundo inteiro saiba que o Senhor é o nosso Salvador. Que Deus esteja nos abençoando e nos impulsionando a proclamar a obra da salvação, que é tão importante para cada um de nós, que transformou a nossa vida e pode transformar muitas vidas ao nosso redor. Que nós testemunhemos Jesus, o nosso Salvador, o grande amigo que nós temos, que sofreu a nossa dor e nos perdoou todos os nossos pecados. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Convido todos para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, também aonde nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossa vida. E destacamos hoje o texto do Evangelho, versículo 31 de Lucas 15, que diz: Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Quantas vezes nós nos perguntamos por que Deus está abençoando fulano, ciclano? Por que Deus está fazendo isso ou fazendo aquilo? E nós esquecemos que tudo que Deus nos dá é o suficiente para a nossa salvação. Ele nos deu Cristo para morrer em nosso lugar. E Ele nos chama a compartilhar isto com alegria. Esse versículo da parábola do filho pródigo deve sempre nos mostrar que nós devemos ter alegria por todas as coisas que nossos irmãos na fé têm e estender-lhes o cuidado quando eles agem de uma maneira errada. Muitas vezes negligenciando o amor de Deus ou ainda negligenciando os bens que Deus os deu. Nós sempre estarmos como Pai, a abraçarmos, a anunciarmos o perdão, mas nunca também sendo coniventes com o desprezar a palavra e os bens que Deus nos deu. Durante nós vamos cantar o hino Te Agradeço. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Nesse momento nós queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação. Segunda-feira próxima, aniversário do André Vinícius Pazzi, pediu para que incluíssemos na oração.
Agradecer pelo reinício da Escola Bíblica no bairro, pedido de bênçãos. No próximo final de semana, no próximo sábado, estaremos reiniciando lá no bairro, né, Lívia? Também orarmos para a Érica, que sofreu graves queimaduras, está internada no Hospital das Clínicas. Também agradecer pela recuperação do pequeno Samuel. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, Tu és digno da reverência, adoração e louvor de todos os Teus filhos neste mundo, considerando o Teu amor, misericórdia e graça divina sem limites. Louvamos-Te pelas inúmeras bênçãos materiais e espirituais que, sem mérito ou mínima dignidade, nos concedeste pela vida inteira e especialmente na semana que passou. Louvamos-te, Senhor, porque na Tua Escritura Santa está escrito que toda ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Na parábola do filho pródigo, isso está plenamente confirmado. Tu ensinas a verdade, condenas o erro, corrige as faltas e ensinas a maneira certa de viver. Em Teu amor recebes o pecador arrependido, o consolas com Teu perdão e o recebes em Tua casa paternal celeste. Louvamos-te, Senhor, porque graciosamente preservaste em pureza entre nós a Tua palavra redentora em sua integridade junto com os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que mantenhas atuante Teu reino da graça. Dês à Tua igreja no mundo inteiro pregadores fiéis que anunciem Tua palavra com alegria e grande disposição. Lembra-te misericordiosamente dos inimigos da Tua igreja, dando-lhes um arrependimento e a sua salvação. Protege e defende Teu povo de tribulações, pandemias, conflitos e guerras. Permite combatermos o bom combate da fé em união com Tua igreja e em fraternidade com todos os cristãos para o alcance da vida eterna. Em nosso país, Senhor, olha com piedade para todo o Seu povo, especialmente seus governantes, que necessitam de humildade, sabedoria, justiça para governar bem e administrar o imenso país com atos e procedimentos que Te agradem. Dá prosperidade aos empreendimentos cristãos de Teus filhos. Protege a todos que se encontram em dificuldades diversas da vida, como doenças, desemprego, luto, frio e toda sorte de carências para uma vida tranquila e em sossego. Querido Deus, de maneira especial, oramos pela Érica, que sofreu graves queimaduras e está internada. Querido Deus, esteja agindo na vida dela através dos médicos, enfermeiros, das medicações e, sobretudo, Senhor, esteja a agir na vida dela com a Tua palavra, para que ela encontre conforto em Ti, segurança nos Teus braços e conforto na Tua mensagem. Também, querido Deus, queremos agradecer pela recuperação do pequeno Samuel, que foi submetido a uma cirurgia no seu coração. Esteja, Senhor, abençoando e fortalecendo este pequeno para que sempre estejas protegido sob a Tua mão e que encontres em Ti sempre amparo e conforto. Queremos também, Senhor, interceder pelo André, que na próxima segunda estará de aniversário. Continue, Senhor, abençoando e fortalecendo este Teu filho e este Teu servo. Também, Senhor, Te agradecemos pelo reinício da Escola Bíblica no bairro Coab Jaime Campos na próxima semana e pedimos que Tu continues a derramar as Tuas bênçãos através do ensino da Tua palavra naquele local. Aceita e purifica, Senhor, nosso coração e mente. Aceita nossos desempenhos cristãos com orientação do Teu Espírito Santo. Volta a dar-nos constante alegria por Tua salvação e dá-nos renovada vontade de Te servir com os dons que nos deste.
por Jesus, nosso Redentor bendito, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Podeis sentar. São convidados a virem à mesa do Senhor todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, que confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e que creem que juntamente com o pão e o vinho estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o nosso perdão e o fortalecimento da nossa fé. Primeiro banco, temos álcool em gel para quem quiser higienizar a sua mão. Vinde, pois, tudo está preparado. Tudo que no mundo você tem seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tenho piedade de sua alma, você ajudar o seu irmão. É bom saber se não tiver amor, é tudo em vão. Amor que fala aquele que Jesus, de braços abertos, amar inimigo como vos amei. Amor que vem da fé no Salvador, da felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade,
Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, te somos gratos por todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. De maneira especial, Senhor, por hoje podermos ser fortalecidos e perdoados. Aumenta, Senhor, em nossa vida o amor, para nós amarmos a Ti acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, proclamando a Tua palavra, levando a Tua mensagem de salvação, de perdão a todos aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isto, Senhor, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que morreu para ser o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos, casa de Deus, a este nosso momento de culto, onde nós sempre buscamos a adoração a Deus, a anunciar que Ele é o único e verdadeiro Deus que existe. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Segunda-feira nós teremos estudo bíblico do grupo Primavera 2, na residência do Benjamin Gunsch, às 19 horas. Terça-feira, estudo do grupo Castelândia Jardim Riva, na residência do Etamir Fortunato, às 19 horas. Quarta-feira, o momento devocional pelo Facebook da congregação, também, nossas 19 horas. Quinta-feira, estudo do grupo Coab Jaime Campos, na residência de Nair Campos, às 19 horas. Sexta-feira, nós estamos iniciando uma programação nova em nossa congregação. 19 horas, nós teremos um encontro de casais. Nós queremos este ano, toda primeira sexta-feira do mês, termos um momento de reflexão com os casais da nossa congregação. Fica o convite aí aos casais para virem nessa programação. Aqueles que têm crianças maiores, que já podem se virar um pouquinho sozinha, tem o espaço da escola bíblica para elas ficarem neste momento. Aqueles que eventualmente têm as crianças pequenas, que precisam ficar junto, podem trazer, fiquem juntos com os pais. Mas é importante nós estarmos nos fortalecendo também como casais que confiam em Jesus como Salvador. Então nós queremos este ano fazer esta programação. Vamos ver como que vai se desenvolver aí até o final do ano. No próximo sábado, instrução de confirmandos, 8 horas e 30 minutos, o nosso próximo culto. Então, no próximo sábado. E domingo, dia 3, reunião de diretoria às 9 horas, reunião de jovens às 19 horas. São esses nossos avisos. Desejamos que Deus os leve, os traga de volta para o nosso próximo culto, que Ele sempre esteja a abençoar cada um de nós, para estarmos sempre firmados em Cristo como nosso Salvador. Concluímos esse momento de culto cantando o hino Rocha Eterna, meu Senhor. Desejo a paz de Cristo a todos. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar, do pecado me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca Deus a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais